mais abrangente. Hum. Todos os equídeos, muito bem, exatamente. Então, equidiocultura vai tratar dos equídeos, né, que são uma família e com diferentes espécies, exatamente isso. Então, a gente vai falar um pouquinho da origem dos cavalos, como que eles se espalharam pelo mundo, e aqui no Brasil, qual que é a importância econômica deles e quais são as principais raças que a gente tem aqui, certo? Então, vamos lá. Bom, essa figura, né, esse gráfico, é de um artigo que está lá para vocês no AVA, e ele mostra a distribuição geográfica e a filogenia, né, dos equídeos. Além disso, mostra também essas folhinhas que vocês podem ver aí. Deixa eu acender aqui o meu cursor. Estão vendo essas folhinhas aqui? Isso é um estudo que comparou a evolução tanto das espécies vegetais que alimentaram esses animais por milhares de anos e o tamanho corporal, né? A evolução desse animal pequenininho, a sua origem, o seu primeiro ancestral e depois a evolução dele, né? Até os dias atuais. E além disso, aqui em cima vocês conseguem ver, tem umas colunas, né? Sul América, né, América do Sul, América do Norte e Velho Mundo. Então, esse gráfico, essa figura, retrata a evolução dos equídeos no tempo, né, desde 55 milhões de anos atrás, que é quando se acredita que surgiu esse primeiro ancestral dos equídeos, e a evolução explicando também a sua alimentação e a sua distribuição pelos continentes. É um artigo muito bacana, ele é em inglês, mas são, acho que 3 páginas, muito fácil de ler, vale a pena olhar, bem ilustrativo, eu gosto muito dele. Vamos lá. Então, aqui eu marquei, estão vendo? As Américas, né? E aqui, essas linhas, eu marquei para a gente ver os períodos, né, de evolução da Terra. Então, os equídeos, o seu primeiro ancestral surgiu há 55 milhões de anos atrás, na época do Eoceno. Então, nessa época, ele tinha um tamanho corporal, que a gente vai ver mais para frente, mais detalhado, mas era um animal bem pequeno, de até 40 centímetros de altura, e comia um tipo de vegetal que tinha na época, né, nessa região que ele está, vocês veem, ele está aqui, ó, nessa coluna do meio. Então, a origem dele é América do Norte. Lá nos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, quase. Então, os primeiros fósseis desse animal foram encontrados lá, certo? E aí eles estudaram a dentição. O primeiro fóssil, inclusive, foi uma parte de uma arcada dentária, tanto que acreditava-se que ele era da família dos roedores, né? E tem um nome de Irax, a gente vai ver, tá, um prefixo do Irax. Mas depois foi encontrada uma ossada, um fóssil de uma ossada mais completa, e esses animais a gente entendeu, né, os estudos mostraram que ele é possivelmente o ancestral dos equídeos, né? Várias coisas que ele tem em comum com os equídeos, esse primeiro animalzinho aqui, que é o Iracotherium, tá? Tá escrito aqui. Ou Eohippus. Eohippus é o cavalo do amanhecer, assim, o primeiro animal que surgiu. Então, o segundo paleontólogo que encontrou deu esse nome de Eohippus, depois de alguns anos que entenderam que se tratava do mesmo animal, tá? Então, o que ele tem
que depois foi entendido que eles eram o mesmo animal e que ele poderia ser o ancestral dos equídeos. A composição das unhas desse animal, ela é muito parecida, sua estrutura química e física, com o casco dos equídeos atuais, né? Além disso, isso foi o que foi mais pontual para essa comparação. Mas na época, por que eles confundiram com os iraques, né? Com o gênero dos iraques? Porque esses animais tinham dentes bem pontiagudos. Mas esse gráfico mostra, inclusive, o tipo de plantas que cresciam nessa região nessa época, e aí isso justificava o motivo daquela estrutura da arcada dentária. Então, esses animais, eles tinham que comer folhas que eram mais grossas, mais macias, mais tenras, e eles precisavam de como se fosse roer mesmo para mastigar e tirar os pedaços dessas folhas. Eram folhas grandes, de tamanhos grandes. Esses animais já eram saltadores, já gostavam de saltar, de correr, né, muito hábeis, e já eram herbívoros. Vocês já devem ter visto, até comentamos há algumas aulas atrás sobre os estudos de anatomia. Vocês, se não viram ainda, vão ver na anatomia as diferenças entre o trato digestório de ruminantes, monogástricos, carnívoros, onívoros, animais herbívoros têm a composição desse trato digestório diferente dos carnívoros. Então, aqui já se sabia que esse animal, por várias características taxonômicas, que eles eram herbívoros, e os cavalos até hoje são, né? Então, eles foram evoluindo. E aqui eu marquei alguns momentos de mudanças. Então, durante esse tempo, vocês estão vendo vários nomezinhos aqui, ó. Não precisa decorar todos eles, não, só o primeiro e o último, tá? São os mais importantes. Foram etapas que essas espécies foram passando, de transformações que foram acontecendo ao acaso, por conta da região onde eles estavam evoluindo, por conta deles serem presas na natureza. Então, se eles chegaram a algum lugar onde tinha predadores para esse grupo, eles diminuíram muito, né, a sua população. Então, a gente vê que é uma árvore bem ramificada. Então, ele continua evoluindo todo esse tempo aqui na América do Norte. Então, por exemplo, esse grupo aqui de animais, essa nomenclatura, né, essa morfologia, não continuou sua evolução. Eles foram mortos, exterminados por seleção natural, né, na época, e não continuaram o seu desenvolvimento. Já o Mesoquippus continuou e foi dando origem a outras fases da evolução dos equídeos. Então, são várias espécies que foram aparecendo e foram se transformando para a gente chegar no Equus, que é o que a gente tem hoje, tá? Acontece que eles foram subindo, né? Estão vendo aqui com o tempo, né? E ainda na América do Norte, mas em algum momento esses grupos foram se separando. Vocês devem lembrar que num dado momento do planeta, né, a Terra, todos os continentes eram unidos, e aos poucos, por conta da movimentação das placas tectônicas, essas placas, né, continentais foram se separando e foram surgindo essa formação atual que a gente tem até hoje. Inclusive, tem estudos que mostram que até hoje o planeta está em movimentação, né? A gente vê aí por conta dos vários terremotos que existem, maremotos, é porque essas placas tectônicas estão se movimentando. Então, esses animais que estavam na América do Norte, que se originaram ali, eles em alguns momentos eles passaram, eles foram para a América do Sul, eles foram para a Europa, porque tinha uma passagem, e depois que esses continentes se separaram definitivamente, os equídeos, né, evoluíram e foram aprimorados, né, chegaram para ser o gênero Equus que a gente conhece hoje, apenas
na América, no Velho Mundo e na África. Então, quando os colonizadores portugueses chegaram aqui no Brasil e quando os colonizadores ingleses chegaram nos Estados Unidos, não tinha cavalo. Todos os cavalos que vieram para cá, há 500 anos atrás, com a colonização, e foram para os Estados Unidos da América, foram levados de navio, assim como os caprinos, ovinos, bovinos, que a gente falou nas outras aulas, tá? Por algum motivo, né, o grupo que ficou lá na na América do Norte e aqui no Brasil, porque existem fósseis de fases evolutivas dos equinos aqui no Brasil. No Paraná tem vários fósseis. Então, eles chegaram até aqui, mas por algum motivo eles não conseguiram permanecer, tá? Aqui eu coloquei mais de pertinho, só para vocês verem. Lá no mapinha, no artigo, vocês conseguem ver. Então, ó, essa linha aqui é para mostrar que eles vieram, né, para o continente europeu, para o velho mundo, que ainda tinha uma conexão com a África, com a Ásia, e depois também chegaram aqui, ó, na América do Sul. Mas não passaram aqui. Então, há 5 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, mais ou menos, é quando a gente tem a idade desses fósseis que foram encontrados aqui no Brasil. Prof, Oi? a Ana Júlia perguntou se eles sabem qual é esse motivo. Não dá para saber, porque ainda o homem não estava lá, né? A gente não estava lá para saber, mas a seleção natural, ela faz isso com todas as espécies, né? Pode ter sido por conta, então as especulações são várias, se você olhar lá no artigo, você vai ver, tem muita coisa interessante. Pode, por conta da mudança do clima, o tipo de alimentação, por exemplo, eu contei para vocês que o Euípus, né, esse pequenininho aqui, o Iracotherium, deixa eu ver se eu botei esse aqui, ele tinha aí 40 centímetros de altura, né, estão vendo aqui mais ou menos. Parecia uma capivarazinha, né, baixinho, tinha ainda 5 dedos, tá? O dente dele tinha os molares com uma mesa dentária pequenininha e na frente tinha esses dentes mais afiados. E quando uma característica dos equídeos, né, e a gente sabe que essa é uma característica de várias dessas etapas, e eles são herbívoros e aí a gente faz a conexão com a anatomia, por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês para isso. Eles são herbívoros seco-funcional, assim como os coelhos, o Douglas falou na aula passada. Então, depois do estômago, pequenininho, tem o intestino delgado, e depois vem o seco, que é onde acontece a digestão das fibras, tá? E por conta disso, como eles têm estômago pequeno, e tem vários motivos para isso acontecer, que eu comentei aqui no começo, e os coelhos também são. Esses animais, esses herbívoros, eles são presas na natureza, desde o início da sua existência, da sua aparição na Terra, né? Então, por que o cavalo, como que é a estratégia do cavalo para fugir e para se locomover e fugir dos predadores? Ele come, como ele tem o estômago pequenininho, mas eles são grandes, né? Ele come pequenas quantidades, várias vezes por dia, como se ele comesse várias porçõezinhas, pequenas refeições durante o dia. Então, hoje em dia, os cavalos, os estudos, né, que observam a alimentação dos cavalos, falam que dentro das 24 horas, esses animais passam de 16 a 18 horas pastando. Então, provavelmente, se vocês virem um cavalo num pasto, ele vai estar com a boca no chão, procurando folhinhas, comendo. E aí, na natureza, por que isso é uma estratégia? Como ele come pouco, ele come pequena quantidade para não encher muito a barriga e correr, fugir. É assim que eles conseguiram chegar até os dias de hoje. E, além disso, eles são muito seletivos, eles gostam de escolher as melhores folhinhas para comer. Então, os cavalos, esses estudos de alimentação também mostram que eles comem
Eles andam até 80 quilômetros num dia buscando essas folhinhas para alimentação. Então, pensa bem, ele vai andando, vai andando, vai andando, vai comendo, e aí eles foram chegando em outros lugares, como a gente vê hoje, eles foram atrás de comida, por isso que eles se espalharam pelo mundo. E pode ser que em algum desses lugares que eles chegaram, essa comida não foi legal, né? Então, não dá para voltar, tipo, vou voltar para onde? Não sei de onde eu vim, né? Então, muitos morreram por condições de alimentação, talvez doenças, então tem várias hipóteses, mas principalmente por conta do tipo de alimento onde eles chegaram, eles não estarem adaptados àquilo ali. Então, como o planeta foi mudando e as regiões tinham alimentos diferentes, aqueles animais que não sofreram mutação, por exemplo, aqui dos dentes, ó, que foi o que eu coloquei aqui nessa. Então, quais são as principais, essa figura aqui, ela mostra as principais evoluções desse animal nos últimos 60 milhões de anos. Então, antes ele era bem pequeno, tinha 5 dedinhos e dentes pequenos, mas as folhinhas que eles comiam lá eram folhas macias, tá? Depois, com o passar dos anos, eles foram evoluindo. E o planeta foi mudando também. Então, as condições climáticas modificaram o tipo de vegetação disponível. Então, as plantas também sofreram, né? Os vegetais também sofreram essas mudanças, essa evolução, por conta do clima, da quantidade de chuva. Então, tudo isso foi mudando e as plantas tiveram também que mudar. E aí, esses animais tiveram que mudar. Então, aqueles que nasceram com dentes maiores, né? Então, hoje, se vocês virem lá no laboratório de anatomia, os dentes dos cavalos têm a mesa dentária, né? Que é aquela parte, pensa nos nossos molares e premolares, que é onde a gente faz a maceração do alimento, ela é enorme, muito diferente do dente daquele primeiro. Porque esses animais se adaptaram com os anos a comerem plantas, né, folhas mais duras, mais fibrosas, que foi assim que eles conseguiram evoluir nas planícies no Velho Mundo, no continente asiático. Por isso que os cavalos, e na África, os animais que chegaram na África, que deram origem aos jumentos e às zebras, são totalmente adaptados à condição de alimento que eles acharam lá. Aqueles que não se adaptaram, que não conseguiam se alimentar, né, bem, foram morrendo e só foram sobrando aqueles que, por acaso, nasciam com um dente maior. Então, durante o período de evolução, eles ganharam mais dentes molares, né, pré-molares e molares, o tamanho do dente, e além disso, como essa condição era de uma região de planície, né, isso foi um desafio aqui para essas duas fases, né, até chegar aqui no nosso cavalo moderno de hoje, eles se viram muito expostos, porque esse Iracotherium, esse pequenininho aqui embaixo, ele morava numa floresta mais fechadinha, que as folhas protegiam eles. Depois, eles tiveram que sair de lá. Por que eles saíram? Não sei, né? Pode ter acontecido de ter pegado fogo na floresta, alguns saíram e outros ficaram, vários motivos. Resolveram sair de lá. E eles se depararam com planícies. Como são as planícies? E os cavalos já aí maiores, né? Com 1,60 m de altura, 1,40 m, eles ficaram mais expostos aos predadores. Os predadores conseguiam visualizar melhor eles. E aos poucos eles foram aprendendo que ficar em pé no dedo do meio, né, nessa falange do meio aqui, então isso desde lá, ó, há 35 milhões de anos atrás, eles já começaram a entender que se eles se posicionassem, né, eles tinham 5 dedos, depois diminuíram para 3, por quê? Porque eles estavam usando mais esse dedo do meio. E com essa posição, eles eram mais ágeis. Então, sobreviveram aqueles animais que, por acaso, desenvolveram melhor essa habilidade, né? E esses animais foram passando essa genética para os seus descendentes, porque aqueles que não conseguiam, o predador pegava e matava. Então, essa é a seleção natural, tanto do clima como dos predadores. Entendem? Então, é assim que eles foram evoluindo com o tempo.
E hoje em dia a gente tem o cavalo, né? Então existem, quando vocês forem estudar anatomia óssea, vocês vão ver alguns ossinhos, né? Esse aqui é o número 2 e número 4, que ficam ali vamos dizer, o joelho zootécnico e no jarrete dos cavalos, né? Como se fosse nessa articulação, tem os ossinhos que são esses dedos vestigiais, tá? Dessa evolução dos animais. Bom, e aqui na classificação científica, tão básico, né? A gente já falou lá nas outras espécies que a gente estudou. Então, o reino animalia, filho cordata, classe mamália. Então, a gente está falando aqui dos nossos animais domésticos até agora de mamíferos. A maioria dos animais que a gente vai falar, que vocês já viram, né, que são os nossos animais de produção, eles são mamíferos, né? Quem não vai ser mamífero aqui que a gente vai comentar nas aulas? Aves, né, as galinhas, e os peixes. Os outros todos são mamíferos, certo? Então, os equídeos são da ordem Perissodactyla, que é exatamente a ordem dos animais que tem apenas um casco. O casco é inteiro, são os ungulados, vocês também vão ver essa palavra, ungulados. É um grupo enorme de animais. Todos eles são monogástricos, assim como os cavalos, têm um estômago pequeno, o intestino delgado e um seco funcional. Todos eles são herbívoros. As vacas, por exemplo, né, os ruminantes, os bovinos, os caprinos e ovinos são ruminantes, eles não são perissodáctilas. Quem consegue lembrar aí e ver e pensar um pouquinho, os bovinos, né, as vacas, os caprinos, ovinos, eles não têm o casco bipartido, não tem duas unhinhas, e o cavalo tem só uma, tá? Então, eles são de outra ordem, artiodáctila, e os equídeos são perissodáctilas. Tem outros animais, mas a maioria dos animais que a gente tem no mundo, a maioria dos mamíferos são artiodáctilas, tem o casquinho bipartido, tá? E aqui temos a família Equidae. Existem outras famílias perissodáctilas também, certo? E o gênero Equus. Então, dentro do gênero Equus, né, que foram essas evoluções que aconteceram, todos esses animais que a gente viu lá, aqueles nomezinhos, foram gêneros dentro da família Equidae que foram evoluindo, surgindo, mas não permaneceram, né, para serem selecionados e classificados em espécies. Então, a gente vai falar basicamente de duas espécies, que são os equinos e os asininos, mas só lembrando para vocês que as zebras também são do mesmo gênero dos equinos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, Pro. Ótimo. Então, bora. E aí, uma curiosidade. Todo mundo já ouviu falar de mulas, né? Mulas e burros. Vocês acham que eles são de qual espécie? Na verdade, os moares... Mistura de jumento com cavalo, Pro? Isso, cruzamento, né? Exatamente. E o jumento e o cavalo são da mesma espécie, Ana Júlia? Falei no slide anterior. Não? Não. Vou voltar, hein? Vamos voltar um slide. Aqui, ó, eu apresentei para vocês 3 espécies, equinos, asininos e zebras. Eles são do mesmo gênero, da mesma família, mas não são da mesma espécie. Então, é muito comum acontecer em alguns gêneros, animais de espécies diferentes, mas que são da mesma família, do mesmo gênero, eles podem cruzar, né? Então, podem se reproduzir. Mas como eles são de espécies diferentes, tem uma coisa, o que determina que um animal é de uma espécie diferente do outro?
né, se a gente for pensar na genética, o número de cromossomos. Então, quem vai estudar o gene dos equinos e dos asininos e das zebras vai ver que eles têm números de cromossomos diferentes, tá? Então, eles conseguem cruzar, porque eles têm várias semelhanças genéticas, mas, normalmente, o que vai nascer, então, aqui, as éguas, né, os equinos têm 64 cromossomos e os asininos, os jumentos, 62. Eles, cruzando, né, vão nascer burros ou mulas, aí vai depender se são machos ou fêmeas, mas, normalmente, esses animais nascem com o número de 63 cromossomos. E esse número não viabiliza que esses animais sejam aptos à reprodução. Então, eles são estéreis. Isso daí é um controle da natureza para que não sejam gerados animais monstruosos, estranhos, né? Não tenham aí uma espécie reproduzindo com a outra. Então, o que é normal é que os animais da mesma espécie se reproduzam. Mas pode acontecer, vocês podem ter visto ou já ouviram falar, de alguma mula, né, ou burro, normalmente a gente vê isso em mula, fica mais evidente, conseguir, ela vai apresentar cio, vai ter toda a produção hormonal como uma égua ou uma jumenta, tá? Mas não, os gametas não são viáveis para reprodução, os óvulos e os espermatozoides. Mas pode acontecer de uma mula ou um burro, por acaso, ter o mesmo número de cromossomos que um equino ou um asinino. Então, pode ser que seja uma mula, né, igual essa que eu estou mostrando aí, ou um burro, a cara dele, o fenótipo, mas geneticamente eles têm o mesmo número de cromossomos do pai ou da mãe. Então, eles vão ter gametas viáveis. É raro, mas pode acontecer. Uma coisa comum que tem até aqui no Brasil, algumas pessoas fazem, alguns centros de reprodução fazem, é utilizar mulas como receptoras de embrião de éguas ou de jumentas. Então, elas têm, né, tem útero, tem todo o aparato hormonal normal, só não tem os gametas viáveis. Então, você pode, quem for trabalhar com reprodução e quiser usar, por exemplo, uma mula como barriga de aluguel, pode. Então, você faz o embrião, né, tira o óvulo e o espermatozoide de uma égua, de um cavalo, por exemplo, e coloca ele para ser gestado dentro de uma mula, não tem problema nenhum, tá? Então, normalmente, quando a gente tem cruzamento entre éguas, né, onde a fêmea é equina, né, égua, e o jumento faz a cobertura da égua, a gente vai chamar os produtos de burro ou mula. E se a gente tiver um cruzamento da jumenta, a fêmea jumenta, com o cavalo, esse filhote, esse produto vai ser chamado de bardoto. Ah, gente, mas será que eles são iguais ou são diferentes? A gente não dá para saber, tá? Não dá para saber. Então, pode ser que quando você vir um muar, né, genericamente falando, normalmente são filhos de égua com jumento, mas se for filho de uma jumenta com cavalo, você não vai saber, não. É bem difícil. A não ser que você conheça o pai com a mãe, né? A Ana Júlia perguntou por que não. Porque eles têm a mesma cara. Não dá para saber, não. Você vai achar que é burro ou mula. Não é igual um filhote de égua e de jumenta quando nasce, você sabe que é um potrinho, né, equino e um potrinho de jumento. A cara do cavalo é uma, a cara do jumento é outra, o corpo, toda a estrutura corporal. Vou mostrar aqui algumas raças. Essa foto que eu estou mostrando aí, vocês falariam que é o quê? Que animal que é esse aqui? Qual espécie? Não é um jumento, Pro? Não, não é um jumento. É um muar, né? Eu estou no slide de muar. Então, olha só. Depois eu vou até mostrar. Ele tem uma cabeça que parece de cavalo,
mas ele tem orelhas bem mais compridas do que do cavalo. Quem tem orelha comprida? Jumento. Eu vou mostrar depois quando a gente falar das raças. Por exemplo, a crina do cavalo, né? A gente, depois que o homem domesticou os equinos, a gente investiu no melhoramento genético, na seleção artificial. Lembram da seleção artificial? E aí a gente fez os cruzamentos voltados para os nossos interesses. Então, nós fomos formando as raças, e dentro dessas raças, as pelagens, a cor do pelo dos animais, as habilidades, enfim. E aí, o cavalo antigo, vai ter uma foto aí, vocês vão ver, o cavalo que evoluiu, né, nesses 65 milhões de anos, ele tinha uma crina. A crina é esse cabelinho que fica aqui em cima do pescoço, do dorso, na região dorsal, bem ereta, retinha, dura e curta. Os jumentos têm essa crina até hoje. Você não vai ver nenhum muar, nenhum jumento com uma crina comprida, longa, brilhante, que você vai fazer trança. Isso acontece só com os equinos. E, normalmente, né, quando você vira um muar, você não sabe se é cavalo ou se é uma mula, é só você olhar na crina e na orelha. Se tiver a orelha muito comprida, não é cavalo. Se tiver a crina dura, reta, não é cavalo, tá? É muar, é herança dos jumentos. E o jegue é o jumento, viu? O jegue não é mula nem burro. O jegue, que a gente chama aqui, o nosso jeguinho, são os asininos. Deixa eu ver qual que é o próximo slide aqui. Antes da gente entrar nessa classificação das raças, eu vou falar um pouquinho mais dessas diferenças para vocês que não conhecem tanto, né, das espécies. Realmente, só quando você conhece mesmo e vê muito que você bate o olho e consegue diferenciar. Mas tem algumas características fenotípicas que são bem clássicas, eu vou mostrar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, então, essa figura aqui é uma figura do Complexo do Agronegócio Cavalo, tá? Que é um estudo que foi feito em 2006, depois ele foi revisto, né, tem uma revisão mais recente de 2016, e basicamente essa figura vai mostrar como que é a criação de equídeos aqui no Brasil. Então, no Brasil nós temos criação e treinamento de cavalos, né, para as seguintes modalidades, né, seguintes categorias, vamos dizer assim. Então, a gente tem cavalos que são criados nas fazendas, que são utilizados no trabalho das fazendas, que a gente chama lida, que é o dia a dia da fazenda, tá? Tem fazendas que têm poucos cavalos, tem fazendas que têm muitos cavalos, mas a base do trabalho com outras espécies e até mesmo fazendas de produção vegetal, né, de agricultura, tem cavalo, tem jumento, né, para tração, então tem muitas coisas, mas basicamente aqui esse trabalho pode ser classificado então como trabalho de lida, onde o vaqueiro, né, o peão vai montar esses cavalos para fazer a vistoria na fazenda, ou vai utilizar para puxar uma carroça, por exemplo. Temos também a produção de algumas raças que são específicas para alguns esportes equestres. Então, a gente tem criadores e locais de criação e treinamento de cavalo de esporte, e tem raças específicas, a gente vai falar de algumas, e cavalos criados para o lazer, tá? Cavalgada, passeios, né? Ecoturismo, e para quem também quer fazer um esporte como lazer. Então, a gente tem também esses animais que não precisam necessariamente ter uma raça específica, ok? Nessa seta azul, né, tem esses criadores que podem produzir qualquer uma raça destinada para as suas aptidões, né, as suas funções de trabalho, esporte e lazer. E também aqui a gente entra com o centro de treinamento. Esses animais que vão para o centro de treinamento são animais
normalmente de raças voltadas para o esporte, então animais que têm um valor zootécnico maior e têm um investimento grande para que esses animais participem dessas competições e tenham êxito, né, e ganhem. Ele foi separando aqui. Dentro do trabalho, eu comentei, né, a lida, que são os cavalos aí que trabalham nas fazendas, mas também a gente tem animais que são criados e produzidos para o trabalho militar. Por exemplo, vocês conhecem os nossos cavalos de patrulhamento da Polícia Montada aqui de Salvador, não conhecem? Quem nunca viu? Passeando aqui pela orla, os cavalos na época do carnaval, nas praias, né? Tem um grupo de animais que é utilizado na atividade de patrulhamento urbano, que é um trabalho militar. Tá? Então, esses animais são criados, são raças específicas, são direcionados para a polícia militar, para o exército e outras, principalmente polícia militar e exército. Cavalos também, tem tropas na época do desfile de 7 de setembro, que faz aquele desfile, né, na data de 7 de setembro. Que mais? Aqui dentro dos cavalos de esporte, né? Então, aqui como evento, são os eventos esportivos, os eventos equestres. Então, provas, competições diversas de salto, de corrida, de vaquejada, tudo que a gente pensar que envolve cavalo e é um evento, tá aqui. Aqui no lazer, ele separou em evento também, né? Porque existem eventos só de demonstração, de show de cavalo, então o cavalo vai lá e faz algumas figuras, né, alguns exercícios, então alguém, o cavalo galopa com uma pessoa em pé em cima do cavalo, então algumas demonstrações mais artísticas, né, de entretenimento. A parte de turismo que eu comentei com vocês, ecoturismo, tal, cavalgado, e aqui ele separou também os animais que vivem no Jockey Club, são criados em Jockey Club também do lazer. Na verdade, Jockey Club são animais de esporte específicos, mas aqui no Brasil é permitido aposta nos cavalos de corrida de Jockey Club. Alguém já assistiu alguma corrida ou pela televisão, ou pessoalmente em algum Jockey Club brasileiro? Já ouviram falar disso? Nunca vi, Pro. Não? Então, aqui no Brasil a gente tem 2 jockeys clubes que estão, vamos dizer, que estão bastante ativos. Isso, tem um no Rio de Janeiro. Você conhece lá, Raquel? O Jockey Clube do Rio de Janeiro? Lá tem corrida todos os dias. Todo dia tem corrida. Acho que segunda-feira não tem corrida. Pois é. Então, lá vivem cavalos de uma raça específica para aquele tipo de corrida. É a raça puro sangue inglês, que é uma raça que foi desenvolvida para ser muito veloz, para correr, tá? Tem um Jockey Clube também em São Paulo, com a mesma proposta do Jockey do Rio, mas o Jockey do Rio é bem mais ativo. Existe um canal do Jockey Clube brasileiro, que vocês conseguem assistir corrida todos os dias. Tá? Normalmente as corridas são de tarde para noite, os cavalos treinam de madrugada, nos horários mais frescos. Tá? Tem Jockey Clube em Curitiba, mas ele estava desativado, não sei como é que está hoje. Tem o Jockey Clube em Recife também. O Jockey Clube de Recife tem corrida de cavalos da raça quarto de milha. Corrida, porque existem linhagens do quarto de milha, vou falar depois um pouquinho, que são de corrida. Tá? Então, entretenimento, as pessoas podem apostar, você pode ficar assistindo a partida, né, a corrida pela televisão e fazer uma aposta também, dá para apostar hoje em dia pela internet, ou você vai lá, né, e aposta. Vários filmes, provavelmente, vocês já assistiram com corrida de cavalo, então esses são os cavalos, normalmente, da raça puro sangue inglês, tá? E vamos dizer assim, outros setores, né, que o Brasil direciona seus cavalos. Então, aqui esse retângulo vermelho é a principal
são os principais objetivos de produção de cavalo no Brasil. Tanto cavalos de raças específicas, com maior valor zootécnico, a gente pode vender por um valor mais caro, né? Esses eventos aqui entram também, esqueci de falar, os leilões de cavalo, né? Tem leilões aí, cavalos saindo por milhões de reais. E o que não é aproveitado aqui, ou seja, animais que já estão aposentados ou que não vão ser utilizados mais, tem essa possibilidade de serem enviados para frigoríficos para abater, ou seja, seria o final da cadeia produtiva. Aqui no Brasil, nós não criamos, o Brasil não cria cavalo para o abate, tá? Nem cavalo, nem jumento, nós não criamos equídeos para abater. Mas é permitido abater equídeos, certo? Qual o objetivo desse abate? Essa população, muitas vezes, de produção de proteína animal, né, de carne. O Brasil também não é um mercado consumidor de carne de equídeos, mas a Europa é. Então, essa produção vai tudo para países da Europa e da Ásia, né? A Ana Júlia está falando aí sobre uma situação lá em Amargosa. Amargosa tem um frigorífico que abate jumentos. Lá em Amargosa, esse frigorífico foi comprado por um grupo chinês, porque o interesse deles é abater jumento, né? E aqui no Brasil, vamos dizer assim, aqui no Nordeste, na região Nordeste, a gente tem uma situação com o jumento nordestino. O jumento nordestino, os jumentos foram trazidos para o Brasil no período de colonização e se adaptaram muito bem, assim como os caprinos, né, que a gente viu na semana passada, se adaptaram muito bem às condições da nossa região nordestina. No semiárido. Então, diferente de cavalos, temos cavalos aqui também, inclusive tem o cavalo nordestino, né? Tem até a raça já registrada de cavalo nordestino. O jumento nordestino não é reconhecido pelo mapa como raça, mas eles se adaptaram muito bem aqui. Então, depois que eles foram perdendo a sua função no campo, que o campo foi sendo mecanizado, utilizando motos, tratores e tal, muitos desses jumentos foram perdendo a função e foram sendo abandonados. Então, a gente tem uma população errante, né, de animais que saíram das propriedades rurais e estão vivendo em áreas abertas em todo o Nordeste, e eles muitas vezes causam acidentes nas estradas. Ele cruza a estrada, o jumento não fica pensando, meu Deus, vai passar um caminhão, um carro, ele passa pela frente. E aí o governo da Bahia, que tem várias negociações, né, e comércio com a China, ofereceu para os chineses os jumentos, porque na China eles consomem a pele do jumento para fazer um produto que tem um valor muito alto lá para eles. Eles fazem uma gelatina com a pele do jumento, e tem que ser pele de jumento, aquelas coisas da medicina chinesa, e, segundo eles, esse produto tem propriedades antioxidantes, rejuvenescedoras, coisas que não estão provadas cientificamente, né? Mas o fato é que os chineses vieram para cá e eles têm a permissão de capturar os jumentos pelo Nordeste inteiro e abater nesse frigorífico de Amargosa. Eram 3 frigoríficos aqui, Amargosa, Simões Filho, que está fechado, e o lá de Itapetinga, que abate equinos e eventualmente estava abatendo jumento também, né? Então, é uma questão comercial, tem uma briga judicial, um processo judicial por conta dos riscos sanitários de capturar animais que estão aí, que não são criados, né, para esse fim. Então eles não têm nenhum controle sanitário, não tem controle não são vacinados, não são vermifugados, a gente não conhece a origem, vocês vão ver isso em outras disciplinas, para vocês saberem qual que é a importância de saber a origem desses animais e todo o controle técnico que tem que ter para você
vender um produto seguro, uma carne, um leite, que você tenha certeza que não vai ter nenhum patógeno, que não vai ser um risco para os humanos que vão consumir. Né? Então tem uma briga muito grande aí judicial, mas o governo da Bahia tem interesse para poder, vamos dizer assim, agradar os chineses, porque os chineses produzem jumento lá na China para esse produto, só que como a China, né, ganhou nos últimos anos mais poder aquisitivo, mais chineses querem comprar esse produto. Então, eles não conseguem produzir jumentos na quantidade que eles precisam. Então, eles vão em outros países comprando. Brasil, África, tem países da África que já foram dizimados todos os jumentos. Então, esse é o risco que a gente corre aqui com o nosso jumentinho nordestino, tá? Mas é uma outra história. Então, a carne de cavalo é vendida principalmente para a França e para a Bélgica, e a de jumento vai para o Vietnã. Essa carne de equídeos, ela é interessante no mercado de embutidos, né? Fazer mortadela, salsicha, linguiça. Então, quem tiver oportunidade de ir para a Europa, provavelmente vai se deparar em alguns locais de venda de embutidos específico de jumento. E na França também, na Bélgica, eles fazem mais os embutidos, eles compram e revendem. Mas na França existem açougues especializados em carne de cavalo. Então, isso aqui é um detalhe, né? E, além disso, o Brasil também exporta, a gente exporta muito cavalo de raça, manga larga machador, puro sangue inglês, o cavalo árabe, e aí eu vou falar um pouquinho disso quando a gente falar das raças, tá? O que mais que entra nesse mercado, além da produção de cavalo? Como que o negócio do cavalo movimenta dinheiro no Brasil, né? Além dessa produção, os eventos todos que vocês provavelmente, todo mundo já foi em algum evento que tem cavalo, né? A gente ainda tem a indústria que está, e isso vai acontecer, gente, para todas as criações, mas no caso do negócio dos cavalos, ainda tem algumas coisas específicas, né? Então, em todas as criações de bovinos, caprinos, ovinos e outras espécies que a gente ainda vai falar, a gente tem as empresas que produzem ração, né? As empresas de nutrição produzem ração, sal mineral, os suplementos nutricionais, as indústrias, as empresas que produzem e vendem os medicamentos, né? Então, vocês que estão aí estudando para serem veterinários, muitos provavelmente vão ter chance de trabalhar na indústria de nutrição, de medicamentos, em laboratórios que fazem análises clínicas, né? Em hospitais veterinários, e além disso, as pesquisas. Então, a gente tem esse outro bloco aqui de produtos que são vendidos, né, negócio que gera dinheiro aqui para o complexo do agronegócio do cavalo. Além disso, para cavalo, a gente tem outras indústrias, olha só, selaria, porque para criar cavalo e ter os animais, né, trabalhando e participando das atividades esportivas, dos eventos esportivos, a gente tem que ter sela, cabresto, arreio, né, e outras coisas, né, bota, capacete. Então, tem muito material que pode ser produzido e vendido aqui para a indústria do cavalo. A indústria que produz ferradura, olha só, né? Além disso, o serviço de ferrageamento, né, os veterinários e técnicos que trabalham com ferrageamentos específicos. A outra, o outro grupo que oferece, que produz os carros de transporte, os caminhões que transportam cavalos, que tem que ser caminhões especiais. Um cavalo de R$1 milhão não vai entrar num caminhão de boi, sabe? E tem tem a indústria específica para isso. E os serviços diversos, né, a partir desses produtos que são oferecidos e que podem ser vendidos e utilizados aqui dentro desse complexo. Então, olha que interessante essa figura, como que vocês todos aí têm oportunidade de trabalho dentro do negócio do cavalo. Então,
o Brasil é o quarto maior rebanho, né, da América Latina, é o maior rebanho da América Latina e o quarto maior rebanho de cavalos no mundo. Então, aqui tem muito cavalo. Né? No Brasil, a gente gosta muito de cavalo, e como o Brasil é um país da pecuária, os cavalos são muito utilizados nas fazendas. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Então, a gente tem mais de 5 milhões de cabeças de cavalo, né? Isso aqui só de cavalos, fora asininos e muares, tá? Jumentos e as mulas. E dentro daquela figura que eu mostrei para vocês antes, aquela figura mostra de mais de 30 segmentos, onde a gente tem oportunidade de trabalho dentro do negócio do cavalo, né? Gera mais de 3 milhões de empregos e movimenta aí mais de 16 bilhões de reais por ano. Então, é bastante dinheiro e tem uma posição importante dentro do PIB nacional, que é a produção de geração de dinheiro, né? Aqui, rapidinho, para vocês verem, né, tá lá nesse estudo também, quantos animais, né, categorias dos equinos, essa divisão que eles fizeram, então, cavalos de lida, esporte, o puro sangue inglês e o turf. Turf é o nome que se dá às corridas do Jockey Club, né? Então, aqui, mais ou menos, quanto movimento em dinheiro. Então, a maior parte dos animais que a gente tem e das ocupações são com os cavalos de lida, porque o Brasil ainda é um país, né, muito da agricultura e da pecuária. Esporte e lazer vem em segundo lugar, tá? Então, a maioria das pessoas que trabalham com cavalo e do dinheiro que é gerado no agronegócio do cavalo é com cavalo de lida. Então, são esses aqui, ó. Olha lá o vaqueiro, ele tá até montado no muar, numa mula ou num burro, tá? Que são animais muito adaptados, ó, fazendo a travessia, levando a boiada. Aqui um exemplo de uma prova de baliza e tambor, né, do quarto de milha. Cavalo de cavalgada é aqui um cavalo, um puro sangue inglês de corrida. Depois eu vou, Vitória, me lembra, eu vou te mandar, eu tenho um afilhado que é jockey, ele corre, ele monta, né, os cavalos de corrida, e ele está atualmente nos Emirados Árabes correndo lá. Eu vou pegar umas fotos dele que estão no Instagram e mandar para vocês verem as fotos incríveis de velocidade e corrida. Ele corria no Jockey Club do Rio de Janeiro, o pai dele é jockey, e hoje ele está lá nos Emirados Árabes. Tá lá fazendo sucesso. Vou mandar para vocês verem, curtirem ele. Felipe. Então, né, a maioria dos nossos cavalos aqui no Brasil são os animais de lida, então a gente tem mais de 3 milhões de animais na lida, tá? De equinos, né, vamos dizer assim, e de esporte e lazer menor, mas esses cavalos que são criados aqui, principalmente para o esporte, eles são mais caros, tá? Tem maior valor comercial. Vamos falar um pouquinho de sistema de produção de cavalo, tá? Então, basicamente, a gente tem dois, eu vou falar aqui semi-estabulado, mas basicamente nós temos dois sistemas de produção de cavalo. O sistema extensivo, quando eles são criados soltos, né? E eventualmente a gente pode ter um semi-estabulado, que é quando os animais ficam uma parte do dia em baias, mas ficam a maior parte do dia soltos. E temos os sistemas intensivos, que é quando o cavalo passa o dia inteiro na baia, tá? Que é muito comum ter dentro de centros urbanos. Então, por que a gente gosta do sistema extensivo? Qual que é o melhor? O que vocês acham? Melhor e mais barato? Se você tiver espaço, é o extensivo. Por quê? Porque os equinos, como eu falei para vocês, são herbívoros pastejadores, assim como os bovinos. Então, eles têm que ficar no campo comendo, comendo, comendo. E isso é mais barato do que você colocar dentro da baia e fornecer todo o alimento para eles ali, porque você tem que fornecer capim. Cavalo herbívoro, todos os herbívoros têm que comer fonte de volumoso, fonte de capim, pode ser o capim verde, fresco, feno, tá? E a dificuldade para o sistema extensivo, ou semi-estabulado, é justamente ter os pastos, né? E formar piquetes para esses animais. É caro, né? Espaço é caro. Mas para o cavalo é o melhor. Então, aqui, exemplo de sistema extensivo, né? Então, onde os animais ficam, ó, tá vendo aqui é um grupo
com éguas, aqui a mãe, o filhinho, mãe, filhinho, mãe, filhinho. Então, grupos, né, de animais, a gente sempre separa em categorias. Então, éguas com potro ao pé, que a gente chama, que é aquela fase que o potrinho nasceu e fica feito, cercadinho, quando diminui esse capim, muda de pequeno, conseguem ver, eu acho, né? E aqui também cercadinho e vai dividindo por categoria. Então, esse é o ideal para o cavalo. Aqui, para mim, a única coisa que falta nesses piquetes que não tem, né? Esse aqui tem, que eu conheço esse lugar, né? Essa foto foi eu que tirei, lá no sul do país. Isso aqui são cavalos da raça puro sangue inglês de corrida. Então, do outro lado aqui desse piquete tem algumas árvores. Então, é importante que nesses piquetes tem sombra, tá? No sistema semi-intensivo, o animal fica no piquete durante o dia e à noite dorme nas baias. Isso é muito comum em regiões assim, ó, né, onde tem invernos mais rigorosos, e eles vão dormir na baia, tá? Mas depende também do produtor, do local, ter esse espaço para liberar os cavalos, tá bom? Então, a gente pode fornecer, nesse caso, tá com neve, coloca o feno lá fora e os cavalos não ligam de ficar na neve, eles gostam. A temperatura agradável para eles é, em média, 16 graus. Então, o cavalo gosta de frio. Vive no Nordeste o cavalo? Vive, se adapta. Mas eles preferem temperaturas mais baixas, tá? O que houve aqui? Tá tendo problema na transmissão? Tá tudo bem agora? Ótimo. Então, aqui um exemplo de sistema intensivo. Alguém conhece esse local? Sabe me dizer? Eu até citei aqui para vocês. Essa aqui são as instalações lá da Cavalaria, do Esquadrão de Polícia Montada, da Polícia Militar da Bahia, que fica lá em Itapuã, atrás do Parque de Exposição. Então, vocês veem aqui, né, uma estrutura, uma instalação, um galpão onde tem várias baias, né? Esse galpão aqui é muito. Aqui são dois galpões até, o mais antigo e o mais novo. Vejam que diferença, né? Esse mais antigo tem o telhado mais baixo. A única vantagem dele com esse novo é que o telhado dele é de telha de barro, que para a ambiência é melhor. Mas aqui, como o pé direito é muito alto e tem, né, toda essa passagem de ar, a temperatura aqui dentro dessa instalação ela é muito confortável para os cavalos, né? Então, aqui, ó, a vista, né, de dentro do corredor e as baias dos cavalos, eles se veem aqui de frente, o que é bem legal para cavalo. A única coisa que eu mudaria aqui seria esse muro, essa parede entre as baias, eu faria paredes mais baixas. Então, essa aqui é uma situação muito comum em centros urbanos, aonde não tem espaço de piquete para os cavalos pastarem, então tem que colocar eles em baias, e eles recebem, né, o feno, aqui está tudo separado, que eles vão receber durante o dia, o feno e a ração. E eles saem daqui só para o trabalho ou para o treinamento. Né? Aqui outros exemplos de cavalariças, né, de galpões, de baias mais fechados. Essa aqui vocês veem, né, todo de tijolinho, muito bonita, mais fechado, isso é no sul do Brasil. Tem época do ano mais fria, mas na maior parte do ano é muito quente. Né? Isso aqui é uma instalação fora, na Europa, toda mais fechada, porque tem um período longo de inverno bem rigoroso, né, com neve. Então, a gente tem que pensar nas instalações, assim como as outras espécies que a gente viu, pensando lá nas vacas de leite, né, que vêm da Europa, gostam de clima frio, instalações que sejam agradáveis para elas, para poder contribuir na ambiência e na produção.
Luiz, quando o cavalo é criado assim em bairros, fica arisco ou não tem relação? Relação como? Com as pessoas? Não, justamente quando ele está criado na baia, pensem bem. Por que que o homem colocou o cavalo dentro da baia? É mais fácil para quem? Alguém já teve que pegar um cavalo num piquete? Principalmente se ele não está ainda muito bem domado? Isso. Então, o manejo é muito mais fácil, né, teoricamente, para o homem na baia. Então, ele vai sair da casa dele, vai pegar o cabresto, chega na baia e tem certeza que o cavalo está lá. Então, ele pega esse animal mais rápido. Tá? Mas para o cavalo é muito melhor ficar solto. Mas essa questão de ser arisco vai depender muito da doma, né, das experiências que ele teve com essa pessoa que trabalha com ele. A maioria dos cavalos é muito tranquilo e eles se acostumam e não são ariscos, não, tá? Essa questão de relação homem-animal, homem-cavalo, vai depender de todas as experiências que ele teve durante o processo de doma, desde que ela era pequenininho. Aí esse é um outro assunto que a gente pode falar só disso em algum momento. Aqui, ó, outros exemplos de baia, né? Então, como é que é dentro de uma baia, o que tem que ter, bebedouro, comedouro, bota ração, o feno está aqui no chão, aqui tem a cama de capim, tá? Então, são vários detalhes. Depois a gente pode comentar sobre isso, Luiz. Bom, aí eu trouxe algumas raças, separei as principais criadas no Brasil. Tem muitas raças de cavalo aqui, mas as principais que têm maior, vamos dizer, geram mais dinheiro, mais negócios, né? Então, a gente tem o manga larga machador, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Então, aqui no Brasil hoje, a raça, a Associação Brasileira, então essa sigla aqui, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador, foi fundada em 1949, é a maior associação brasileira, tem mais de 18 mil sócios, mais de 250 mil animais, tá? E uma característica que eu quero falar aqui do cavalo, manga larga machador, dessa raça, é o tipo de andamento. Então, gravem isso, né? Mais do que as características raciais, que vocês só vão aprendendo conforme vocês vão conhecendo bem cada raça e forem trabalhar com elas. O cavalo manga larga marchador, já fala até o nome da raça, ele tem essa característica do andamento marchado, que é uma característica que justamente deu toda essa valorização para a raça. Então, são animais que a raça foi desenvolvida para que esses cavalos todos fossem marchadores, é uma característica genética. Então, é um tipo de andamento que é considerado muito confortável para essas pessoas que ficam trabalhando no campo muito tempo, né? Então, o conforto do cavalo é muito importante para quem está lá na fazenda, concordam? Sim, Isso. prof. Então, são marchadores, tá? Então, olha só, normalmente, quando você vê uma foto de uma raça, tem cavalos e tem outras também que eu vou mostrar que é marchador, tem jumento marchador também. Eles estão nessa posezinha aqui. Então, esse é um cavalo no momento da marcha. Vocês vão ver aqui uma coisa interessante, ele tem três membros no solo ao mesmo tempo, estão vendo? E um fora. Isso aqui, o cavalo que é marchador tem que fazer essa movimentação. Durante o andamento dele, ele tem que ter alguns momentos breves com três membros no solo. Isso é uma das características do andamento marchado, da marcha. Tá? Então, o manga larga machador tem isso. Então, ó, crina longa, bem sedosa, né? Não muito cheia de pelo, orelha pequenininha, olhem lá, vejam, vamos reparar aqui, gente, na espécie equina, né? Então, todas as raças de cavalo, vamos olhar aqui as orelhas, ó, a orelha pequenininha, né? Cara de cavalo, crina longa, ok? Cola, né? O rabo, a cola, que a gente chama com bastante pelo, tem algumas raças que têm mais pelo, pelos longos, vamos olhar isso.
Então, aqui são cavalos de sela, do tipo sela, tá? Que a gente monta. Lembra que eu falei lá na aula de exognósia? Falei, né, de tipos. Aqui é uma outra raça, é o manga larga paulista. É uma raça que começou junto lá com o manga larga machador e depois eles se separaram. Então, qual que é a diferença aqui do manga larga paulista? A cabeça dele é um pouco diferente, o chanfro e a fronte são mais retos. Ah lá, a orelha pequenininha. É um animal mais alto que o manga larga machador e ele não marcha. Basicamente, todos os cavalos fazem os tipos de andamento: passo, trote e galope, né? Todo mundo já ouviu falar disso. Então, o trote é quando o animal troca os membros em movimentos com os bípedes, os bípedes diagonais. Então, vou falar de forma bem geral, né? Então, mão direita, pé esquerdo, e ele troca, dá um saltinho e troca pela mão esquerda, pé direito. Então, ele vai fazendo aquele trotinho, que normalmente a gente escuta o barulho assim, pleque, 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 pleque. Esse é um cavalo que está trotando. E o manga larga machador também pode trotar, mas além do trote, ele faz essa marcha. O manga larga paulista, por exemplo, não marcha. Tá? Não tem aquele momento com os 3 membros no solo que dá aquele conforto maior para quem está sentado nele. Então, aqui é uma outra raça. Tá? O Campolina, todo mundo já ouviu falar, tem muitos criadores aqui na Bahia. Olha como a cabeça do Campolina é diferente dos 2 outros que a gente viu, né? Uma cabeça maior, aqui o chanfro, ele é mais encarneirado, né? Tem aquele narizinho mais curvo, orelhas pequenas, é um animal bem mais alto, o desenho do pescoço é diferente. Lembram que eu mostrei desenho de pescoço para vocês lá quando a gente falou de exognósia, né? É uma raça também brasileira e também, ó, marchador, tá? Campolina também é marchador. Então, até agora de raça brasileira a gente viu manga larga marchador, o manga larga, que alguns chamam de manga larga paulista, mas eles não gostam não, e o Campolina. Desses 3, o manga larga marchador e o Campolina são marchadores, certo? Isso é uma característica que valoriza economicamente essas 2 raças, tá? Aqui eu coloquei até uma fotozinha da competição, né, da prova de exognósia dos Campolinas. E raças de jumento no Brasil. Né? Então, mostrei 3 raças brasileiras de cavalo, agora de jumento. Então, no Brasil, a gente tem o jumento nordestino, nosso jeguinho, jumento brasileiro e o jumento pega. O jumento pega é o único que também é marchador, por isso ele ganhou muito valor econômico, né? Tem competição de exognósia e prova de marcha com o jumento pega. Muito legal. A gente tem uma tropinha lá na Fazenda de Entre Rios, que vocês vão conhecer quando vocês forem fazer disciplinas presenciais lá, em breve, se Deus quiser. E vou mostrar algumas raças exóticas. Por que exóticas? Raças de outros países, até agora eu mostrei raças nativas, né? Que se adaptaram e viraram raças aqui no Brasil. E agora eu vou mostrar algumas raças de fora que fazem muito sucesso aqui também. Tem muitos criadores, um número grande de animais e geram bastante dinheiro. Primeiro, começar com a raça árabe, que é a raça que a gente historicamente fala que é a primeira raça de cavalo do mundo, né? Então, é uma raça que foi utilizada para a formação de muitas outras, né? Vocês conseguem ver que esse cavalo tem uma cabeça bem diferente dos outros que a gente viu até agora? Olha só, ele tem aquele narizinho arrebitado, né? O chanfro côncavo, né? Faz aquele narizinho para frente. Qualquer cavalo, eu já até comentei isso, eu acho que vocês virem com esse nariz arrebitado, se não for árabe, tem sangue árabe. Isso, podem apostar nisso, tá? Ó, crina, orelha pequenininha, né? Também andamento trotado, tá? O árabe é muito utilizado em competições de enduro. Isso aqui é um exemplo de uma prova de enduro equestre, onde os cavalos têm que
correr uma distância muito longa. Tem enduro de 20 quilômetros, 60, 80, 120 até 180 quilômetros a cavalo. Então, são os verdadeiros maratonistas, né? Provas de resistência. Outra raça que todos vocês devem conhecer é o nosso quarto de milha. É uma raça americana, olha como ele é diferente dos outros, olha a garupa dele, né, bem musculosa, orelha pequenininha, uma cabeça mais, um desenho diferente, ele tem essa parte aqui das ganachas bem destacada, então uma cabeça de quarto de milha, ela é clássica, você vê uma foto, você sabe que é um quarto de milha, um cavalo bem grande, forte, né, então uma raça americana que faz muito sucesso no Brasil, é a raça que no mundo inteiro tem mais animais registrados, mais de 3 milhões de animais registrados na raça quarto de milha. Tá? E são os cavalos que participam aí das provas de vaquejada, né? Coloquei um exemplo aqui embaixo, provas de baliza e tambor, né? E tem várias modalidades, laço, tem várias modalidades dessas provas western, que outras raças também fazem, mas são bastante clássicos do quarto de milha, viu? Quarto de milha ainda aqui, ó, na vaquejada, né? E o puro sangue inglês, que eu já comentei com vocês, que é a raça inglesa. Ah, e o quarto de milha também é trotador, tá? Essas raças que eu estou mostrando aqui agora, o árabe, quarto de milha e o puro sangue inglês, não são marchadores, são todos trotadores, tá? Então, o puro sangue inglês é específico para corrida, uma raça específica de corrida, foram selecionados, né, há milhares de anos para velocidade, né, são animais muito altos, muito grandes, e isso aqui é uma foto bem clássica. Olha um momento aqui do galope, né, onde o animal está todo alongado, no galope é o andamento, vamos dizer assim, que o animal está correndo, né, então, ó, colocando um membro aqui, tirando o outro, e bem alongado para conseguir ganhar mais velocidade e percorrer mais metros, né, mais rápido. Outra foto do puro sangue inglês. E aqui 2 gigantes franceses, que são 2 raças de cavalo de tração. Vocês conseguem ver como eles são diferentes de todos os outros que eu mostrei até agora? Né, de estrutura corporal. São lindos, né? Então, aqui a gente tem a raça bretão, né, o cavalo bretão, que foi evoluiu, né, essa raça foi registrada e melhorada na região da Bretanha, na França, e o Percheron. Os 2 são franceses, vejam como eles têm a orelha pequenininha, eles são muito grandes, né, uma cabeça bem maior, a silhueta aqui do Percheron é bem diferente, o Bretão ele parece mais um quarto de milha, mas ele tem aqui os membros, né, a ossatura é muito mais grossa. Vocês vão ter oportunidade de ver lá na escola de veterinária, nossa, no Museu de Anatomia, tem 2 esqueletos de cavalo, um de cavalo bretão e outro de uma outra raça, eu, se eu não me engano, é campulina. E a estrutura óssea dos membros do bretão é incrivelmente mais grossa. Então, o cavalo bretão, né, ele tem toda uma conformação para tração, né, os cavalos, essas raças de tração, e o diâmetro da canela deles, né, do braço, é muito mais grosso do que para os cavalos de sela comum. Então, Ana Júlia, todo branco, não é branco, é tordilho. A raça Percheron, que é essa aqui, eles nascem pretos e ou eles ficam pretos para sempre, né? Ou se eles tiverem um gene, que é um gene de clareamento, esse pelo vai ficando branco, grisalho, tipo a gente quando vai envelhecendo vai ficando grisalho, mas ele não é branco, porque a pele é preta, né, tem pigmento e o pelo vai perdendo pigmento, mas existem cavalos brancos também, o branco seria o sem pigmento, isso aí você vai ter na aula de equidicultura comigo
daqui a alguns semestres, combinado? Aí vamos falar só de pelagem, genética da pelagem, que é um outro universo, que eu adoro. Mas não é branco, tá? Tordilho, já aprendeu. Bom, aqui eu coloquei algumas modalidades, só para mostrar para vocês o que são essas competições equestres. Então, aqui um exemplo de um cavalo saltando, né, uma competição de salto. Existem várias raças que fazem isso, que tem essa habilidade, vamos dizer, né, desempenha essa função de provas de salto. Aqui no Brasil a gente tem a raça brasileiro de pismo, que é uma raça que tem sido desenvolvida para isso, são animais bem grandes e tal. Todo cavalo salta, tá? Alguém provavelmente tem aí um manga-larga machador que salta, mas uma prova de 1,60 m não é qualquer animal que salta, 1,60 m, 1,80 m, tem provas bem altas, viu? Aqui o concurso completo de equitação, olha que obstáculo diferente, né? Um obstáculo rígido, então essa é uma outra modalidade equestre, onde o cavalo tem que fazer 3 tipos de provas em dias consecutivos para ganhar. E essa aqui é o cross country que a gente chama, é uma modalidade olímpica. Essa é uma foto lá na época do Pan-Americano 2006. Isso. Vamos ver essa competição durante os Jogos Olímpicos, vai ter lá em Tóquio. E a gente tem competidor brasileiro que vai. Aqui uma outra prova, né, que são os standard breed, os trotadores. Esse é um animal, eles não galopam, eles andam muito rápido, né, fazem passos muito rápidos, são animais com os membros muito longos e puxam esse trollerzinho. Os europeus também adoram isso, é muito interessante. Aqui a prova de adestramento, um puro sangue lusitano, né, uma raça portuguesa e espanhola, e faz essa prova de adestramento, onde dentro dessa arena ele tem que desenvolver alguns exercícios, né, passo, trote, roda, fazer algumas figuras que já são pré-determinadas, assim como no salto, né, o desenho da pista é pré-determinado, e o cavalo e o cavaleiro têm que cumprir e ele vai sendo pontuado. Então, adestramento é uma prova muito bonita, muito técnica, extremamente técnica. Aqui um jogo de polo equestre, várias raças são utilizadas, tá? E é um esporte que exige muito do cavalo e do cavaleiro. Inclusive, cada cavalo só fica 6 minutos na competição. Aí o cavaleiro, quando vai participar de um jogo, ele leva pelo menos 4 cavalos, aí ele para ali do lado da pista e pula de um cavalo para o outro para entrar de novo na competição. É uma loucura. E aqui o volteio. É uma competição como se fosse uma ginástica rítmica em cima dos cavalos, né? Os atletas. Isso também é uma competição olímpica, acho que a gente vai ter lá em Tóquio, ainda não vi. A gente tem esse aqui é uma foto com a equipe brasileira que treina em Campinas. E aqui é a competição de atrelagem, essa é incrível. Aqui para vocês conseguem perceber que nós temos uma atrelagem, né, com 2 parelhas, ou seja, 4 cavalos que são conduzidos aqui por um condutor aqui do lado, né? Claro que essa é uma carroça, vamos dizer assim, um carro super equipado, tem marcha, e atrás é uma pessoa, o terceiro membro que faz o contrapeso. Então, quando precisa fazer uma curva, tem o contrapeso lá para a carroça não virar. Então, uma prova muito técnica também. É uma prova registrada na Federação Equestre Nacional, mas ela não vai para as Olimpíadas porque precisa levar muito cavalo, então é mais complicado. Normalmente, as provas equestres olímpicas usam um cavalo só, né, por cavaleiro. Então, essas que têm muitos animais não vão por uma questão mesmo de viagem dos animais, é bem complicado, tá? Coloquei aqui outras raças brasileiras, cavalo campeiro, lá da região do Paraná, Santa Catarina, brasileiro de pismo que eu já falei, e o cavalo crioulo. Todo mundo já deve ter ouvido falar no cavalo crioulo, cavalo gaúcho, lá dos Pampas, né? E essas 3 raças aqui, o campeiro também é marchador, hein? O campeiro também é marchador. Ele é chamado de o marchador das araucárias.
pantaneiro, né, marajoara, lavradeiro, outras raças, outros animais que conseguiram se adaptar, né, o pantaneiro é reconhecido como uma raça nativa, se adaptaram a essa condição alagada, né, lá na região do Pantanal, e são os animais que são usados lá. Se você levar qualquer outra raça para lá, os animais vão sofrer com a umidade e perde casco, é um problema sério. O pôneizinho brasileiro também, e o piquira. O piquira também é marchador. Eu vou até colocar, lembrei agora, tem umas 3 semanas, teve uma reportagem no Bahia Rural que mostrou um trabalho do grupo de genética da nossa escola, que eu faço parte também quando fala de cavalos, né, e mostrou um trabalho que foi feito com a raça piquira. Vou colocar depois para vocês também, me lembra aí, Vitória, lá no AVA, o link da reportagem. Foi muito legal, o professor Gregório. A gente publicou um artigo recentemente. Também é marchador. Quantos marchadores a gente tem? Aqui eu coloquei alguns links depois para vocês olharem. Eu só vou voltar aqui rapidinho, que eu esqueci de falar quando eu mostrei os jumentos. Vocês conseguem ver, vamos pensar agora as diferenças entre equinos e asininos. Olha o tamanho da orelha. Comprida, comprida, comprida. Crina, ereta, reta. A crina não cresce. E os muares também têm essa crina ereta. Às vezes, uma parte da crina cresce um pouquinho, né? Tem umas cerdas mais longas, mas normalmente são cerdas durinhas e elas ficam eretas. E aqui vai dar para ver, talvez só nesse aqui. Estão vendo o rabinho deles, a cola? Né? É uma cola com menos pelo. Normalmente ela não tem pelo na parte de superior e vai ter uma vassourinha mais embaixo. E os muares também vão ter uma cauda, uma cola com pelo mais ralo. Então é muito fácil a gente ver se é muar ou se é cavalo, se vocês estiverem na dúvida, olhando a cola, a crina e o tamanho da orelha. Cavalo, qualquer raça tem orelhas pequenininhas, tá bom?